Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Club Time, entra na onda e curte o som. Kids Club Time, é muito bom. Isto é o Kids Club Time. Olá meninos, olá famílias, então, prontos para mais um Kids Club Time? Sim? Mais uma história de Davi? Estão curiosos? O que é que vai acontecer nesta história? Sim? Olhem, mas antes, vamos rever o versículo, pode ser? Então, vocês ainda se lembram? Então é: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, não é? A tua vara e o teu cajado me protegem. Boa! Mais uma vez? Pai, já sabem o versículo? Vamos lá treinar? Então, mais uma vez. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Muito bem, muito bem. Então, crianças, vamos então agora à história? Sim? Olhem, vocês acham que David estava preparado para ser rei? Acham que sim? Então, conseguem-me dizer as áreas em que acham que ele estava bem preparado e áreas em que ele não estava nada preparado? Sim? Ora, pensem lá. Olhem, havia 4 coisas que ele tinha aprendido e que de certeza absoluta que o ia ajudar, não é? Quando ele fosse rei, não é? Então, a primeira coisa que ele tinha aprendido era a ser responsável no seu trabalho de cuidar das ovelhas. Tinha aprendido também a confiar em Deus e a falar com Ele no seu dia-a-dia. Esta é a segunda coisa que ele aprendeu. A terceira coisa que ele tinha aprendido era que louvar a Deus e cantar de como Ele é maravilhoso e poderoso o ajudava a sentir que Deus estava com ele, não é? E a não ter medo. Isso ajudava-o imenso. E a quarta coisa que ele tinha aprendido era agir com coragem quando era preciso. Estas 4 coisas que ele aprendeu vão ser muito importantes, não é? Quando ele fosse rei. E sabem, estas 4 coisas também são muito importantes, tanto para mim como para vocês. É muito importante nós aprendermos estas coisas, não é? Olhem, sabem, David nunca tinha vivido num palácio, pois não? Então ele não fazia a mínima ideia, não é? De que, como é que era a vida, não é? De um rei. Mas sabem, Deus sabia isto tudo, não é? Mas sabem, Deus quando nos escolhe para o servir, não é? Quando Deus nos escolhe para fazermos alguma coisa, Ele treina-nos, não é? Para quê? Para nós fazermos um excelente trabalho, um bom trabalho. Então, Deus ia arranjar maneiras, não é? De treinar Davi para o que viria a seguir, não é? Para que ele fizesse um bom trabalho. Então, vamos ouvir a história agora. Vocês lembram-se de como o rei Saul se tornou arrogante e deixou de seguir a Deus? Sabem, ele até desobedeceu a Deus e mentiu. E Deus disse até, não é, que ia escolher outro rei, não foi? Bem, quando o rei Saul virou as costas a Deus, ele ficou cheio de raiva e sentia às vezes que um espírito mau o atormentava, não é? Ficava numa angústia e num desespero muito grande. Começava aos berros, ficava descontrolado e violento. E quando lhe dava um ataque, sabem, não havia nada que o aliviasse. E toda a gente tinha medo dele, não é? Porque ele metia medo a toda a gente. Um dia, um dos seus servos disse-lhe: ó rei, talvez ao ouvir música, a sua majestade ia se sentir melhor se ouvisse música. Não acha que seria boa ideia mandar vir aqui alguém que saiba tocar e cantar? Olhem, o rei Saul gostou da ideia e ele ordenou: procurem um homem que toque bem lira e tragam-no para aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. E ele também é valente, fala bem, tem boa aparência e dá para ver que Deus está com ele. O rei Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé:
mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. E lá foi o Davi ao palácio do rei Saul. Como é que acham que Davi devia de se sentir, não é? Ao deixar as suas ovelhas e a sua vida simples no monte para ir para o palácio do rei? Como é que acham que ele se iria sentir? Talvez com medo, não é? E muitas saudades. Mas sabem, ele também devia estar empolgado com as coisas novas que ele ia experimentar ali no palácio. A mãe preparou-lhe as roupas e comida para a viagem. E ele pegou na lira, despediu-se dos pais e partiu numa nova aventura. Olhem, imaginem o David a chegar ao palácio tão grande, com tantos soldados e servos e tanta correria. Davi, não é? Deve ter sentido muito pequeno no meio daquela barafunda, não acham? Se calhar, alguns até se riam dele, por ser um simples pastor. E depois ouvia tantas histórias de como Saul ficava, quando estava a ter um ataque, não é? Que ele também devia de estar apreensivo, não é? Ao ir para lá. Mas sabem, David lembrou-se daquilo que tinha aprendido no monte e da canção que cantava lá. O que é que ele dizia? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E orou a Deus. Senhor, se tu estás comigo, mesmo no palácio do rei Saul, sei que tu és capaz de me proteger mesmo quando o mal está à minha volta. Vem-me ajudar a tocar e a cantar e traz paz ao coração do rei. Olhem, imaginem a coragem que era preciso, não é? Davi tinha que ser muito corajoso para fazer isto. Especialmente para ficar ali a tocar quando o Saul estava a ter um ataque daqueles. Mas Deus estava com ele e o rei sempre se acalmava e ficava melhor quando Davi tocava e cantava de Deus. E o Saul começou a gostar muito de Davi, começou a gostar muito dele, até que fez dele o seu escudeiro. Sabem o que é um escudeiro? Era o jovem que tomava conta da armadura do rei e que o servia à mesa e acompanhava-o para todo o lado. Não é? E Davi então era o seu escudeiro, acompanhava o rei Saul para todo o lado. Os escudeiros aprendiam a lutar com a espada e a usar um arco e flechas. Faziam treinos todos os dias. Vocês já viram lutar assim alguém na televisão? O Davi também viu como Saul governava o povo. As pessoas vinham a Saul com pedidos e ele tinha que decidir o que era certo. E Davi estava sempre a observar e a aprender. Sabem, Deus tinha um plano espetacular para Davi, não é? Estava a treiná-lo dia a dia, não é? Para ele ser rei, não é? E houve uma coisa que ele também aprendeu enquanto estava no palácio do rei Mau. O que é que ele aprendeu? Como é que é o versículo 2? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, não é? A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, crianças, vamos às perguntas agora? Sim? Então, olhem. Primeira pergunta. Quais foram as 4 coisas mais importantes que David aprendeu, não é, na sua vida como pastor de ovelhas? Quais foram as 4 coisas essenciais que ele aprendeu? Vocês recordam-se? A segunda pergunta é: será que vocês já estão a aprender estas 4 coisas? Sim? Será? E olhem, a última pergunta é para vocês passarem tempo em família a falar, não é? Que coisas é que vocês já estão a fazer, não é? Para se preparar para a vida que Deus planejou para cada um de vocês. Falem sobre essas coisas, não é? Deus tem um plano para cada um de vocês. É importante nós estarmos preparados para aquilo que ainda aí vem, não é? E em que áreas é que vocês também precisam de crescer? Sim, olha, passem tempo a orar, passem tempo a falar sobre estas coisas e já sabem, para a semana temos a continuidade desta história e vamos aprender mais e mais com estas histórias, sim? Então até para a semana. Tchau!